Eu queria convidar você a fazer uma rápida oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, nós queremos Te louvar e Te agradecer por tão rica oportunidade de poder louvar, exaltar, engrandecer o Teu nome. Pai querido e santo, nós estamos aqui esta noite com expectativa, Pai, de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então, mais uma vez, Pai, conforme a Tua infinita graça, bondade e misericórdia, Pai, fala conosco esta noite através da Tua palavra, Pai. Meu Deus, de mim mesmo eu não tenho nada, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim há de transmitir tudo aquilo que nós precisamos ouvir esta noite, e crendo em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por tudo, Pai. Continua conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez agradecer a Deus que nos tem dado esta oportunidade, ao pastor Fred, que tem confiado a nós ministrar a palavra esta noite. Dá uma olhadinha para o teu irmão do lado e fala: esta não é uma reunião qualquer, é um culto de adoração a Deus. Aleluia. Você sabia que Deus fala neste lugar? Não é uma reunião social, viu? Você não saiu da sua casa para passar 2, 3 horas com o teu amigo. Você veio aqui porque Deus fala neste lugar. Eu creio assim, eu tenho vivido isso na minha vida. E me preparando para estar aqui esta noite, orando, pedindo uma palavra a Deus, como sempre. A semana foi daquelas. Eu sempre digo isso porque é uma coisa interessante. A minha semana foi profética, porque eu não sabia que eu ministraria a palavra hoje, mas a minha semana já sabia. Porque ela foi ficando cheia logo na segunda, e na terça, e na quarta. E eu ainda pensei no começo da semana, de tanta tarefa que eu tinha. Só me falta o pastor pedir para eu pregar na quinta. Aí complicou tudo mesmo. Estava com cara de que ia acontecer isso, mas falei, não, passou a quinta, está tudo bem. Nós estamos aqui, graças a Deus. Na quarta-feira, nós mudamos de endereço aqui em Bertioga. É uma bênção, glória a Deus. Foi muito bom para a minha família. Relatórios da faculdade para entregar. Prova na sexta de uma matéria que eu nem sequer sabia o tema. E eu precisava aprender a matéria para depois estudar a matéria. Era uma coisa surreal. Como é que acontece isso? Mas acontece. E sempre que você tem algo para fazer no reino de Deus, aparece 1001 coisas para você fazer. E nessa semana eu tinha todas as desculpas para não estar aqui esta noite. Porque eu tive uma semana... Fui para Mogi, fui para São Paulo, Mogi 2 vezes, faculdade, trabalho, um monte de coisa para fazer. Mas aí quando o pastor me deu esta oportunidade de estar aqui, eu falei, bom, vou falar que dessa vez realmente não dá. Só que sempre que eu subo aqui eu digo, precisamos priorizar o reino de Deus. E aí eu liguei para o pastor, ele não pôde me atender, estava ocupado, e eu ia dizer, pastor, não dá. E nesse intervalo de eu falar com ele de novo, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar daquilo que eu tenho falado. Porque o Espírito Santo, ele trabalha assim. Ele diz, mas espera aí, você que sempre disse que é importante priorizar o reino de Deus, e que é isso que você tem feito, e que fica muito bonito quando você vai pregar, quando você vai falar, soa bacana, mas você está vivendo isso, você está conseguindo viver isso? E no domingo, o pastor pregou sobre palavra. De você falar alguma coisa e caminhar de acordo com aquilo que você fala. As nossas ações precisam caminhar de acordo com aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos. Então eu pensei, eu digo para todo mundo, e eu falo, e eu prego, que o reino de Deus é a prioridade e que as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando acontece comigo, parece que tem alguma coisa que eu posso abrir uma exceção. Mas eu estou dizendo que Deus fala neste lugar, porque domingo Ele falou essa palavra conosco. E na semana o Espírito Santo de Deus me lembrou. Lembra da palavra de domingo? Se eu não estivesse aqui hoje, vocês nunca saberiam disso. Nunca saberiam o que aconteceu, mas como é que eu subiria aqui de novo? Como é que eu diria de novo? Vamos priorizar o reino de Deus. Eu teria que olhar para baixo. É importante valorizarmos a palavra que é ministrada neste lugar.
quando você sair hoje desta porta para fora, que a palavra possa ficar impregnada no teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa fazer você lembrar daquilo que tem sido falado neste lugar. Quando nós falamos, quando nós pregamos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é exatamente isso. Ela produz um efeito, ela faz com que você mude de atitude. Alguma coisa que você ia fazer e que agora a palavra de Deus, que está no teu coração, que está na tua mente, e o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele faz você lembrar desta palavra. E aí você muda o seu rumo, você muda a sua atitude. Há uns quase 20 anos atrás eu li um livro de autoajuda, de um médico, psicólogo, eu acho, muito famoso ainda no Brasil. E eu achei esse livro fantástico. E eu comecei a indicar esse livro para todo mundo. E hoje eu não tenho a mínima ideia do nome do livro. Eu não sei mais o que o livro falava. Mas há quase 20 anos atrás o livro tinha o poder de mudar a minha vida. E hoje em dia eu nem lembro mais. O que esse livro falava? Palavras mortas. Não produz efeito duradouro. Diferente da palavra de Deus que nós recebemos neste lugar, ela produz o efeito necessário para as nossas vidas. Nós somos provados naquilo que nós falamos, nós somos provados nas nossas atitudes. E quanto mais eu falo aqui, mais eu vou ser provado nisso que eu falo. E quanto mais você fala na tua casa, e quanto mais você fala na tua célula, mais você vai ser provado naquilo que você fala, naquela palavra que você ministra, naquela palavra que você dá a alguém. Nós tivemos aqui na vigília uma irmã dando um testemunho, e ela falou que sempre falava para o marido dela uma palavra, olha isso, não desista, tal, e de repente ela estava numa situação igual a dele, e ele falou a mesma palavra, mas você fala sempre isso, está nessa situação, tal. E aí ela, poxa, é mesmo, deixa eu tomar essa palavra aqui para mim. Então sim, Deus fala neste lugar. No domingo eu subi aqui e falei os avisos. E ministrei dízimos e ofertas. E aconteceu o batismo no sábado. Alguém foi no batismo? Quem foi no batismo aí? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Foi bênção? Como sempre, né? Eu estava trabalhando no sábado. Não pude acompanhar. Fez sol lá? Fez um dia lindo, né? Você não sabe a luta que foi a semana, pastor. Porque eu subi aqui no domingo e falei dos avisos. E eu estava pensando no batismo dia 10. Falei, meu Deus, quem vai batizar 10 de junho? É meio frio, né? Misericórdia, mas vamos lá, glória a Deus, é bênção. E eu fiquei com pena dos irmãos. Falei, nós já pensou se chover e tal? Eu falei, não. Vou até dar uma animada. Falei, estou pensando aí que, quem sabe, talvez faça um dia bom. Mas sabe o que saiu aqui? Eu prometo que vai fazer sol. Eu falei, meu Deus, de onde saiu isso? Eu prometo que vai fazer sol. A Tatiane falou, você está doido? Prometeu sol? Eu falei, agora já foi. Agora eu vou ter que passar uma semana aí orando e jejuando para fazer sol lá. Precisava fazer sol. Sabe o que aconteceu? Não fez sol. Foi um dia bacana, um dia bonito. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus vela pela palavra dele. Não foi eu que falei. Foi Deus que tomou a minha boca e falou, vai ser um dia maravilhoso. Ele cumpre a palavra dele. Não foi a palavra do Eliseu que se cumpriu. Foi a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E que ela tem efeito. Ela tem poder. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela vai até onde nenhum homem pode chegar, até onde nenhum ser humano, nenhum médico pode alcançar. Talvez o médico possa alcançar a divisão das juntas e medulas, mas da alma e do espírito ninguém. Somente a palavra que é viva e eficaz. Isaías 55:11 diz que a palavra que vem de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz. O que dá prazer no Senhor, que é cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Não há palavras vazias que são ministradas neste lugar. São palavras enviadas direto do trono de Deus para as nossas vidas. Por isso que dioturnamente eu tenho vivido milagres de Deus na minha vida. Porque toda palavra que é liberada aqui, eu levanto a minha mão e digo, é para mim em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Nesta noite, se eu fosse você, não perdia tempo. Levantava a sua mão aí e receba
receba em nome de Jesus a palavra que será ministrada, porque com certeza ela tem poder e ela é viva e ela é eficaz. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 3, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Que diz: foi Jabes, ou Jabés, permitam-me usar essa noite, Jabes, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que esteja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus, aleluia. Nossas vidas é uma caminhada complicada. Ela é cheia de percalços, de altos e baixos. Às vezes parece que nós caminhamos por lugares espaçosos, com tranquilidade. Mas às vezes parece que o caminho é estreito, parece que é difícil, parece que é uma corda bamba. Não é fácil, é verdade. Nós precisamos ter ciência de que isso faz parte da vida, da caminhada. O profeta Elias, no primeiro livro de Reis, capítulo 18 e 19, depois de ter enfrentado 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, ele fez um desafio tremendo diante de todo o povo. Vocês conhecem a história, mas eu vou rapidamente passar por ela. Elias faz um desafio àqueles falsos profetas. Olha, vamos ver diante de todo o povo quem verdadeiramente é Deus. Vocês vão fazer um altar e vão invocar o nome do seu Deus. E se ele responder com fogo, esse é Deus. Eu vou fazer um também e vou invocar o nome do meu Deus. E se ele responder com fogo, então ele que é Deus. E reúne aqueles profetas. E você sabe como é que acontece a história? Os profetas de Baal, de Azera, ficam por quase um dia todo clamando e não acontece nada. Chega a vez de Elias. Elias arruma o altar. Elias coloca o holocausto sobre o sacrifício sobre o altar. Elias pede água. Coloca um monte de água em volta do altar, até não poder mais. E aí ele rapidamente faz uma oração muito simples e Deus responde com fogo. E ele então conclama ao povo: olha, Deus é o Deus verdadeiro. Pode se livrar desses 850 profetas que não valem por um. Pode se livrar desse Deus que não vale por meio, que não servem a vocês. Depois de mais de 3 anos sem chover, Elias ora e volta a chover na terra de Israel. Mas logo depois disso ele é ameaçado de morte por Jezabel. E ele corre, ele foge, ele entra em depressão e ele fala: não quero mais isso para a minha vida. Acontece com todos nós. Talvez todos que estejamos aqui esta noite já tenham passado por isso. Mas é interessante que Deus chama Elias. Fala: Elias, o que você está fazendo aí? Está na caverna, está escondido. Ah, Senhor, só sobrou eu quero morrer, me leva. Ô Elias, espera aí que eu vou falar contigo. Coloca aí de pé, fica de pé. Sai dessa caverna. Vem um terremoto, vem vento e Deus não está lá. Quando vem uma voz mansa, aí Elias fala: opa, é Deus. Ele sai da caverna para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para falar com ele. Então Deus fala: Elias, você não entendeu. Eu ainda tenho muita coisa para você. Você acha que já está no fim da carreira? Você acha que já vai morrer? Olha, tem 2 reis para você ungir ainda. Tem um profeta que eu vou levantar nessa nação.
mas que você que vai ter que ensinar ele vai começar como seu aprendiz. Eu tenho muita coisa para você, Elias. Sai dessa depressão. Altos e baixos na nossa vida. Nós precisamos de um alvo, de um destino, de um objetivo, para que nós possamos lutar por eles. É assim que funciona a nossa vida. Elias, quando destruiu os profetas de Baal e de Azera, voltou a chuva, ele falou: acabou, não tenho mais nada para fazer aqui. Vou encerrar o meu ministério, vou encerrar esse negócio de profeta, eu quero é morrer, estou cansado disso. Aí Deus diz: ô Elias, eu tenho mais coisas para você, eu tenho outros objetivos, eu tenho outros propósitos, tem mais coisa para você fazer. Sai desse baixo aí, vem aqui para o alto de novo. Nós somos movidos a objetivos. Às vezes nós não conseguimos entender com clareza qual que é esse objetivo. Às vezes nos falta saber o que é isso. Elias, naquele momento que ele estava na caverna, ele não vislumbrava mais nada que ele pudesse fazer, enquanto Deus tinha muito mais coisa para ele fazer. O que será que Deus tem para nós? Qual é o nosso destino profético? E aí a gente escuta muito falar em destino profético e eu fiquei curioso, qual seria o meu destino profético? Todos os talentos, todos os dons que Deus te deu, são para a honra e glória dEle. Tudo que você faz com excelência é para a honra e glória dEle. Tudo que você faz com muito zelo, com muito carinho, é para a honra e glória dEle. Seja na sua profissão, seja em sua casa, na faculdade, na escola, na igreja. Ele te deu dons, Ele te deu habilidades. É para que você possa alcançar o seu destino profético. E o seu destino profético é a honra e glória do nome dEle, através de tudo que Ele colocou na tua vida. Tudo que Ele colocou sob as suas mãos, tudo que Ele confiou a ti. Os talentos que estão aí para você trabalhar ele. Não deixe ele enterrado, pelo amor de Deus. Desenterra esses talentos e vai trabalhar esses talentos, para que quando o nosso Senhor voltar, você possa ter, ou nós possamos ter algo para apresentar a Ele. Olha aqui, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós traçamos, ou melhor, nós seguimos o objetivo que Deus tinha traçado para a nossa vida. O meu destino profético é aquilo que foi traçado já por Jesus Cristo, é aquilo que foi idealizado no coração de Deus. Esse é o meu destino profético. E como eu vou saber disso? Ele me deu os dons, Ele me deu os objetivos, mas Ele me deu os dons, Ele me deu os talentos, mas eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu estava pensando esses dias que esteve conosco aqui o pastor Theo Hayashi pregando, e ele falava que em 2008 ele iniciava o projeto Dunamis no Mackenzie. E eu parei para pensar um pouquinho, porque exatamente em 2008 eu morava a uma quadra do Mackenzie. Eu, poxa vida, a uma quadra, estava começando algo tão impactante que está fazendo um bem demais para o Brasil, para as faculdades, enfim, alcançando muitos jovens. E eu fiquei pensando, o que eu estava fazendo em 2008? Não queira saber o que eu estava fazendo em 2008. Eu lembro de chegar do trabalho às 6h30, 7 horas da noite, e assistir uma novela chamada 7 Pecados. Misericórdia. Mas era em 2008, faz tempo já, acabou esse negócio, viu? Acaba lá na tua casa também, em nome de Jesus. Estava acontecendo um mover tremendo a uma quadra da minha casa, e eu lá. Eu não sabia. Sim, nós temos boas desculpas para tudo. Nós somos muito bons em justificativas. Eu não sabia como eu ia saber. Eu estava lá assistindo uma novela, procurou saber. Foi atrás de saber o que Deus tem para a tua vida. Talvez tem gente aqui do lado, precisando estar aqui hoje à noite com a gente, mas ele não sabe. Porque ele não se dispõe a vir aqui saber. Ele não sabe, porque o interesse dele não é totalmente para vir para cá, totalmente voltado para as coisas de Deus. Imagine Davi atrás das malhadas. Ele já tinha os dons. Ele já tinha a coragem que Deus ia usar Davi quando ele era rei. Ele tinha matado um urso e um leão. Ele tocava a harpa. Ele
cuidava de ovelhas, era pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Ele defendia ovelhas em defesa de ursos e leões. E ele adorava a Deus, mesmo quando ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Ele poderia estar reclamando, mas os meus irmãos estão lá tranquilos e felizes, usufruindo da condição especial de soldado ou de alguma coisa parecida, enquanto eu tenho que ficar aqui sujo, cheirando ruim, pastoreando ovelhas, porque pastorear ovelhas, a pessoa não tinha um cheiro muito bom. Aquele cheiro da ovelha ficava impregnado nela. Mas você não vê Davi reclamando disso. Você vê Davi desde o começo usando os dons e talentos que Deus deu para ele, porque um dia o destino profético se apresentar na frente dele. Ele vai trabalhando, ele vai usando aquilo, e Deus vai expandindo os horizontes dele. Num determinado momento, com a mesma coragem que ele enfrentou o urso e o leão, agora ele enfrenta o gigante. Com a mesma ousadia que ele defendeu as ovelhas, agora ele defende a nação de Israel. Você está entendendo que não mudou muita coisa? Mudou só a proporção. Deus vai treinando, Deus vai capacitando, até que ele chega no nível máximo do destino profético dele. Mas isso começa de algum lugar, tem uma caminhada. O apóstolo Paulo iniciou a sua vida, vamos chamar assim, sendo discípulo do mestre Gamaliel, aprendendo a lei, sendo zeloso pela lei. Só que ele fazia de uma forma equivocada. Aí Jesus Cristo diz: ô Paulo, eu tenho exatamente algo para você, com esse dom e com esse talento que eu coloquei aí nas tuas mãos. Você só está um pouquinho equivocado com relação ao caminho que você vai trilhar. O caminho é esse aqui, é Jesus Cristo, é o Evangelho. Então a mesma habilidade que Paulo tinha com a lei, agora ele tem com o Evangelho, com a graça. E você vê que as cartas do apóstolo Paulo até hoje nos abençoam, porque alguém que tinha dons e talentos se colocou à disposição de Deus para cumprir o seu destino profético. Glória a Deus, aleluia. Eu conheci um pastor lá em São Paulo, o pastor Jorge conheceu também, era pastor da Bela Vista. Me foge totalmente o nome dele agora, mas o senhor vai lembrar. E ele trabalhava no aeroporto de Congonhas e o salário não era bom. E ele contava um testemunho que uma vez ele estava sem nada para comer em casa. E ele fritou um ovo e dividiu o ovo com a família. Pastor Hélio, obrigado. E o pastor Hélio então conta esse testemunho. E depois de muitos anos, o pastor mudou de igreja e tal, e a gente encontrou ele de novo. Ele estava trabalhando, sabe aonde? Na Embraer, São José dos Campos, glória a Deus, carro bonito, abençoado, glória a Deus por isso. E aí ele falou, ele lembrou, sabe, se eu não tivesse passado pelo que eu passei lá em Congonhas, eu não teria chegado na Embraer. Foi um caminho que Deus usou para me trazer até aqui. Você está entendendo? Glória a Deus. Eu espero que mais pessoas estejam entendendo em nome de Jesus. Porque o destino profético, ele se apresenta para nós sempre. Para nós usarmos os dons e talentos que Deus nos deu. Às vezes nem sempre isso é muito claro. Eu gosto muito de cantar e eu queria tocar e eu queria ministrar e é o meu sonho. Mas não é isso que Deus tem para a minha vida, eu já entendi. Às vezes a gente está insistindo, eu quero, que eu gosto, que eu acho bonito, mas não é o que Deus tem para a sua vida. Procure entender o que é que Ele tem para a tua vida e como é que isso vai acontecer. Primeiro você precisa orar. Segundo, você precisa estar atento, porque a uma quadra da tua casa pode estar acontecendo algo muito importante e você pode estar assistindo algo que não vai edificar em nada a tua vida. E aí você fica lá com os seus talentos enterrados. Meu querido, em nome de Jesus Cristo, comece a entender mais a palavra que é ministrada sobre a tua vida, as pistas que Deus tem dado para você, que você vai começar a entender em o nome de Jesus Cristo, o que é que Ele tem para a tua vida. E quando você entender o que é que Ele tem para a tua vida, ninguém mais vai te parar, você vai sair de trás da malhada para sentar em palácio. Adore a Deus por isso, glorifica Ele por isso, em nome de Jesus. Entenda isso esta noite. Aleluia, glória a Deus. Nós somos bons para justificar as nossas falhas. Eu não sabia. Sabe por que eu não cresço? Porque ninguém me ajuda. Sabe por que eu não canto?
Porque ninguém me chamou para o louvor. Eu não sou nem notado. Ninguém chamou Davi para matar o gigante. Ele se ofereceu. Sabia? Tem um gigante aí, eu sou bom nesse negócio, viu? Tem que matar alguém que está ofendendo o povo de Deus. Tem que batalhar contra alguma coisa que está sendo contra aquilo que eu professo. Ele ouviu dizer, tem um gigante aí. Ele ouviu o gigante afrontando o povo de Deus. Ele não esperou que o rei Saul falasse, Davi, vem cá, você não quer... Eu tenho uma proposta para você, não. Cadê o rei? Eu tenho uma proposta para o rei. Seja proativo, meu irmão, em nome de Jesus. Dê esse passo aí. Saia da tua casa. Desligue a TV, faça alguma coisa. Não fique esperando que... É interessante falar isso do louvor, porque está tendo caça-talentos ainda, né, André? Está tendo caça-talentos e é anunciado... E às vezes a pessoa nem aparece, mas ela reclama. Não, ninguém me falou nada, não estou sabendo de nada. Então... Começou lá com Adão, esse negócio de se justificar. Sabe, a mulher que tu me deste foi eu não, viu? Terceirizar a culpa. A culpa será sempre nossa. Deus sempre vai nos dar os meios, Deus sempre vai nos dar as condições. Fique tranquilo que se Ele te deu algo para fazer, Ele te capacita plenamente. Você acha que eu acho capaz de estar aqui? Não. Você acha que... Eliseu, você convida o Eliseu para pregar? Não, não convido não. Mas quem sou eu para falar, Deus, não vou. Não estou à disposição. Você está ou não está disponível? Você faz parte ou não faz parte do reino? Se nós fazemos parte do reino, nós precisamos ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu estou precisando de um intérprete de esboço. Tem alguém aí que possa entender a minha letra aqui, em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Comece a usar os dons que Deus te deu, que os objetivos vão ser claros. Você está entendendo? Até aqui, amém? Você está comigo? Glória a Deus. Está fazendo algum sentido para você? Plagiando o Theo Hayashi? A palavra que sai deste lugar é vida para a tua vida. É vida para a minha vida. É o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus tem um objetivo, um destino profético para todos nós que estamos aqui esta noite. Ele nos capacita para fazer ou alcançar o nosso objetivo, o nosso destino profético. É bem verdade que nós passamos por momentos de altos e baixos. Mas nós precisamos ter sempre o nosso alvo na mira, que é Jesus Cristo, que é o céu e que é aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Mas não basta ter um alvo, nós precisamos de uma estratégia correta para isso. E o texto que nós lemos, que eu queria inserir ele aqui esta noite, é uma estratégia de Deus para as nossas vidas. E é uma estratégia correta. E a melhor estratégia que você pode ter em toda a sua vida para alcançar aquilo que Deus planejou para a tua vida. Deus tem a melhor estratégia que consiste nesse texto. E Deus é um Deus de estratégias. Lembra-se de Gideão? Gideão estava com um problema sério. O povo de Israel estava sendo massacrado, estava sendo oprimido pelos midianitas. Gideão estava malhando o trigo no lagar. E todo mundo entende essa expressão. Ele estava fazendo algo no lugar errado. Ninguém malha trigo no lagar. Lagar é o lugar de pisar as uvas, de fazer o vinho. Ele estava escondido, porque se ele fizesse isso no campo, a céu aberto, os midianitas viriam e levariam todo o trigo. E Deus dá uma estratégia para Gideão. Gideão cumpre aquela estratégia de Deus e Deus livra o povo que estava cativo. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falava muito por parábolas, para que pudesse ser entendido mais facilmente. E hoje em dia, até hoje, nós falamos sobre essas parábolas e elas falam conosco e elas ministram nas nossas vidas toda vez que lemos alguma dessas parábolas. Estratégia de Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser alcançados.
o texto. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, tomaras que me abençoes e me alargues as fronteiras, que esteja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Primeiramente, quem foi que escreveu isso? Foi Esdras. Esdras, ele foi um mestre, um escriba. Ele compilou boa parte do Antigo Testamento. Esdras, ele retornou do exílio babilônico com uma parte do povo que tinha sido exilada, quando Nabucodonosor invadiu Judá e levou o rei, o povo cativo, destruiu o templo, destruiu a cidade. Esdras tinha passado por tudo isso. Esdras viu Jerusalém destruída. Esdras viu o templo destruído. Esdras conhecia como ninguém a tristeza em que passava o povo de Israel. Esdras está escrevendo o livro de Crônicas, que é um livro, permita-me dizer, um pouco difícil de ler, vamos chamar assim. É genealogia. Você vê aí o capítulo 1? Descendentes de Adão, descendentes de Abraão e Quetura, descendentes de Jacó, filhos de Davi, descendentes de Salomão, descendentes de Judá. E ele vai falando e vai escrevendo nome por nome, família por família. Mas ele chega em Jabes. E ele fala: peraí. Jabes não pode passar batido. Preciso falar algo diferente sobre Jabes. Você vai ver esses 2 versículos falando sobre Jabes na Bíblia e nunca mais você vai ouvir falar dele. É a biografia mais curta da Bíblia Sagrada, a biografia de Jabes. Esdras estava dizendo para o povo: olha, vocês têm uma origem nobre. Vocês descendem da linhagem de Adão, criado pelo próprio Deus. Vocês têm pai, têm mãe. Está cabisbaixo aí o povo de Israel. A cidade foi destruída, a nação não existe mais. Jerusalém agora está em ruínas, os muros de Jerusalém acabados. Espera aí que eu vou falar para vocês que vocês não são sem pai nem mãe, vocês têm alguém que cuida de vocês. A promessa de Deus sobre a tua vida, ou sobre as nossas vidas, como havia sobre o povo de Israel. Esdras queria lembrar o povo disso. E num determinado momento ele fala: Jabes é um grande personagem que pode ajudar o povo neste momento. Então ele escreve a biografia de Jabes. Esdras tinha como intenção resgatar a identidade do povo. Jabes significa dor, literalmente dor. Ou ainda, aquele que causa ou causará dor. Jabes significa dor. Ou aquele que causa ou causará dor. Imagine você crescer com um nome desse. Eliseu significa Deus é salvação. Glória a Deus, aleluia. Toda vez que você diz Eliseu, você diz Deus é salvação. Toda vez que você falava Jabes, você falava dor. Então assim, imagina um time de futebol, estava lá eu e o Jabes para ser escolhido, né? Sabe quem eles iam escolher? Eliseu, Deus é salvação. Vou escolher Jabes, sofrimento, dor para o meu time. Imagine a infância de Jabes. A mãe de Jabes colocou esse nome nele. Então toda vez que a mãe olhava para ele, lembrava de algum sofrimento, de alguma dor. E Jabes olhava para a mãe e falava: minha mãe colocou um nome em mim de dor, de sofrimento. Como é que eu posso viver com isso? Certamente Jabes não teve uma infância feliz. Ele era rejeitado. E aqui é um ponto muito importante. Não importa como foi que você começou, e você tem ouvido sempre isso aqui. Importa é como você vai caminhar a partir de agora. Jabes tinha em mente que ele tinha passado por momentos difíceis na vida. Mas a criança, ou o menino judeu, ele cresce ouvindo do pai as histórias do povo. As histórias que eram contadas de geração em geração.
Então Jabes escutou que um dia Deus fez uma promessa a Abraão, e que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Jabes ouviu um dia que o povo foi cativo para o Egito, mas que um dia Deus ouviu do céu o clamor do povo e levantou um libertador, Moisés, e tirou o povo cativo do Egito e levou o povo para uma terra que mana leite e mel. E disse para o povo: povo, se vocês seguirem os meus estatutos, os meus mandamentos, os meus caminhos, vocês habitarão nesta terra perpetuamente. Era isso que Jabes ouvia. E mais uma vez, qual a palavra que você tem ouvido, que tem aguçado a sua fé? Jabes ouviu tudo isso. E ele falou: peraí, tem alguma coisa diferente aqui. A minha vida não será mais a mesma. Se esse Deus é tudo isso que o meu pai me contou, se esse Deus é tudo isso mesmo que eu tenho ouvido falar, eu vou fazer uma oração. Essa oração que nós lemos aqui. Ei, rotularam você? Já decretaram o seu destino, dizendo que seu destino é dor e é sofrimento? Quem foi que falou isso? Ah, mas foi a minha mãe. Sabe por que eu não caso? Porque minha mãe falou que eu não ia casar. Sabe por que eu não me dou bem com ninguém? Porque uma vez alguém falou para mim que, nossa, eu não ia me dar bem com ninguém. Eu venho para a igreja mesmo só para dar glória a Deus, receber a minha bênção semanal e voltar de novo para a caverna. Ei, se não foi Deus, não vá ali. Se não foi Deus, não aceite. Não importa se é o significado do nome, não importa se é um apelido, não importa de onde veio. Se não veio de Deus, o decreto de Deus é outro. A promessa de Deus é outra. A promessa de Deus é destino profético. A promessa de Deus é usar essas habilidades que você tem aí, é usar esses dons que Ele te deu aí. Por que é que você está parado? Por que é que você está paralisado? Ah, porque alguém colocou esse nome em mim. Ah, essa pecha pegou em mim, agora nunca mais vai ter jeito a minha vida. Oh, em nome de Jesus Cristo, receba a libertação sobre isso. Assim como Jabes fez uma oração, você vai fazer uma oração esta noite e vai falar: Deus, esse decreto não veio de ti, eu rejeito sobre a minha vida em nome de Jesus Cristo. A estratégia certa para atingir o alvo, para alcançar o destino profético que Deus tem para as nossas vidas. A primeira delas é a oração. Você precisa entender que Deus só tem bênçãos para a tua vida. Vai ser difícil, vai, mas a vitória é certa. Foi fácil para Elias? Não foi. Teve momento que ele se escondeu na caverna? Teve. Mas ele saiu da caverna depois. Ele ungiu 2 reis. Ele chamou Eliseu. Eliseu, vamos fazer uma obra aqui. Eliseu foi. Depois disso ele subiu para o céu. Carros e carruagens de fogo. Cavalos de fogo. Ele não morreu na caverna. Ei, você não vai morrer na caverna. Você pode receber essa palavra aí em nome de Jesus sobre a tua vida. A caverna não é o nosso lugar. Deus não te deu dons e talentos para você ficar na caverna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não basta ter o alvo, precisamos da estratégia correta. Nós tínhamos tudo para dar errado, como Jabes tinha tudo para dar errado. Mas aconteceu algo que mudou a vida de Jabes e que pode mudar a nossa vida também. A Bíblia diz que Jabes invocou o Deus de Israel. O mesmo Deus que Jabes invocou é o Deus que você pode invocar. É o Deus que nós estamos invocando, não mudou. Só se invoca, só se chama aquele que nós conhecemos. Jabes chamou alguém que ele conhecia. Ei, você conhece a Deus? Você é conhecido de Deus, então invoque a Ele. Esse é o caminho. Invocar. Não importa como foi feito até aqui. Não importa como começou. Importa que agora nós vamos invocar. Nós vamos chamar a este Deus Todo-Poderoso. E Jabes fez isso com uma oração extremamente, inacreditavelmente simples. Não é por muito falar às vezes que nós teremos ouvidos. Por quê?
ou melhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja contigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Primeira coisa, ele invocou. Segunda coisa, ele pediu que Deus alargasse as fronteiras dele. E aqui, eu quero entender como um significado de influência. O que tinha de mais precioso naquela época era terra, era posses, espaço. Jabes talvez não tivesse nem contando que ia ficar com alguma herança, de tanto que aquilo tinha marcado a vida dele. Esdras achou aquilo tão tremendo que ele falou: eu preciso contar para vocês a história de Jabes. Um dia tinha um homem que sofria assim, e ele invocou o Deus de Israel. E sabe como foi a oração dele? Foi o Salmo 119, não. Foi: que alargue as minhas fronteiras. Eu quero ter influência. Eu preciso de espaço. Bertioga já está pequeno. Mogi já não comporta mais o que Deus tem para a minha vida. Eu quero crescer mais. A vista linda só não basta. Tá bacana, a igreja cresceu aqui, ó, que bonito, glória a Deus. Trenzinho era São Lourenço, né? Trenzinho, São Lourenço. Eu fui algumas vezes só lá, a igreja tá maravilhosa, tá linda. Mas Deus tem mais. Ele está alargando as fronteiras. Isso é um processo. Quando você invoca a Deus e pede que Ele alargue as suas fronteiras, vai acontecer isso paulatinamente. Um dia você não vai dormir no trenzinho e acordar aqui na Rio Santos, não. Você vai passar por alguns lugares, Guaratuba primeiro e tal. Depois você vai vir para cá com muita luta. E aí quando você estiver aqui, aí você começa a ver como um pastor vê a escola Rocha Eterna Rio Santos, que talvez, quem sabe um dia... Estou contigo, pastor, em nome de Jesus. Vou dar aula lá de história, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa luta que eu estou passando lá em Mogi não é por nada, não. Eu preciso usar isso em algum lugar. Se Deus quiser, vai ser lá na escola cristã, bilíngue. Vou ter que aprender inglês para dar aula. Eita, glória a Deus por isso. Você entendeu que alargar fronteiras é você não ficar preso a esse seu mundinho limitado que as pessoas acabam limitando. As pessoas acabam limitando o que Deus tem para as nossas vidas. Que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal. Quando os territórios se alargarem, os inimigos vão aumentar. Quando você não é visto, você não é atacado. Quando você não está em evidência, você é ignorado. Mas quando Deus começa a te abençoar, quando Deus começa a usar a tua vida, os inimigos aparecem. Vocês se lembram da história de Neemias, que volta para construir os templos, ou melhor, restaurar as muralhas de Jerusalém. E aí aparece Sambalate e Tobias para atrapalhar de todas as formas. Sempre vai aparecer na nossa vida um Sambalate e um Tobias. Toda vez que os territórios forem sendo alargados, os inimigos vão se avolumando. Mas ele diz que a tua mão esteja comigo e me preserves do mal. A mão ajuda, a mão segura, a mão guarda, a mão protege. O que nós precisamos é só da mão do Senhor sobre as nossas vidas. Não importa quantos são os inimigos. Não importa, eu não vou dar conta dessa fronteira toda. Vai dar conta sim, em nome de Jesus. Porque se foi Ele que alargou o território, Ele se responsabiliza por essa fronteira. Eu não vou dar conta de pregar um domingo à noite, eu não vou dar conta de pregar uma quinta. A igreja é grande, são 400 pessoas, e agora que eu falo, não sou eu, é Ele, é Deus. Eu falo isso para a Tatiana, de mim mesmo não sai nada, mas Deus, Ele se responsabiliza. Se Ele é fiel, Ele se responsabiliza. Se Ele alargou a fronteira, Ele vai cuidar dela, Ele vai guardar ela. Nem que Ele tenha que colocar anjos com espada guardando a fronteira, Ele se responsabiliza. Certa vez o profeta Eliseu, usado por Deus, ele tinha revelações daquilo que o rei da Síria falava no seu quarto, na sua câmara. Ele chamava lá os 2, 3, 4 principais generais de guerra dele,
vamos fazer uma armadilha assim, assim para o rei de Israel. Deus revelava isso a Eliseu. Eliseu revelava ao rei de Israel e o rei de Israel escapava da armadilha. O rei da Síria ficou chateado com aquilo. Chamou de novo e falou: olha, quem de vocês que é de minha extrema confiança, que é pelo rei de Israel, que está passando informações para ele? Ele falou: sabe o que acontece? Ô rei, sabe qual é o problema? Não é ninguém daqui não. É que lá tem um profeta de Deus. Lá em Israel tem um profeta de Deus. Ele revela as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Tem profeta de Deus, a palavra é revelada. Tem profeta de Deus, Deus fala. Aleluia! E aí o rei da Síria fica chateado com aquela situação. Onde está Eliseu? Está lá na cidade de tal. Vamos lá então, resolver esse negócio aí. Está atrapalhando minha vida. Então de noite eles foram lá e cercaram a cidade. E acorda o moço de Eliseu primeiro. E ele vê aquilo e bate o desespero. Meu Deus, e agora? Olha só com quem a gente foi mexer. Olha o tamanho do problema que Eliseu foi arrumar. Como é que foi que Deus nos meteu nessa situação? Ei, Deus não vai meter ninguém numa situação que Ele não possa livrar. Fica tranquilo, viu? E aí agora a cidade cercada, tal, e Eliseu está lá tomando o café da manhã dele. Ovos com bacon e tal, cafezinho com leite, maravilha. E o moço de Eliseu lá desesperado, preocupado. E agora, o que será de nós? E Eliseu diz: oh Deus, abra os olhos dele. Abra os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. Você vai ter os seus olhos espirituais abertos quando você invoca o Deus Todo-Poderoso. Quando você vê as suas fronteiras alargadas. Você vai poder ver aquilo que ninguém vê. Ele viu e olhou e falou: nossa, eu estou vendo mesmo, é um negócio diferente. Carros e carruagens e cavalos de fogo ao nosso redor. Aquilo que está com o rei lá não serve para nada se eu estou protegido pelo que há de melhor na mão de Deus. Você está protegido pelo que há de melhor no céu. O poder do nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que nos cerca, é isso que nos guarda. Aleluia. De modo que não me sobrevenha aflição. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, por gentileza. No livro de Provérbios. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Capítulo 10, versículo 22, muito conhecido. A bênção do Senhor enriquece e não traz com ela desgosto. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Quando você é guiado por Deus, a bênção de Deus, ela vai lhe trazer paz. Há uns meses atrás me apareceu uma oportunidade muito boa da gente nos mudar para uma casa aqui no Indaiá, e era financeiramente uma bênção. E o lugar era ótimo e era amplo. E cabia umas 3 famílias que eu tenho lá. Meu Deus do céu, era muita gente. Não que eu tenha 3 famílias, naturalmente. Mas cabia muita gente naquela casa. E a condição era excelente. E eu passei uns 2 dias lá naquela casa. Fui lá um dia e tal. Deixa eu ver como é que é de noite. Não gostei. Mas era muito bom, vou de novo. Vou ver como é que é de dia. Fiquei lá umas 3, 4 horas. Não gostei. Mas era um negócio muito bom. Tem que ter Deus nesse negócio aí, porque é muito bom, é muito bênção. Aí estava chovendo um dia, eu fui lá na chuva. Quase atolei o carro na porta da casa, misericórdia. E era um negócio muito bacana, mas eu não senti paz naquele lugar. E eu tive que recusar a proposta. Olha, eu agradeço a confiança, muito obrigado. Mas não é de Deus isso para a minha vida, não. Porque as bênçãos de Deus, elas nos trazem paz. Não traz sofrimento. Mateus capítulo 11, versículo 30. Você vai ver lá. Do 28 em diante, na verdade, que eu gosto muito desse texto. Mas no versículo 30 você vai ver que Deus vai dizer que o fardo dele é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Você carrega com alegria. Toda aquela bênção que Deus tem para a tua vida, você vai fazer isso com alegria agora. Você não vai precisar mais lutar por aquilo que você quer. Quando você invocar o nome de Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente na tua vida. As coisas vão aparecendo.
Esses dias ainda a gente continuou procurando. Poxa, eu preciso de um lugar maior para morar. O Felipe está grande já, dormindo na sala. Meu Deus, para onde eu vou, para onde eu vou? Cansei de procurar. E orando, meu Deus, não é para eu mudar então. E aí no último momento Deus preparou o lugar certinho, do jeito que a gente queria, no valor que a gente queria, uma bênção. E foi por isso também que a semana foi corrida, porque a gente mudou quarta, quinta, enfim, mudança demora um mês para acabar, aquele caos total. Aí, primeira vez que eu entrei no lugar, já deu vontade de dormir lá, de morar no lugar. Senti uma paz, uma alegria, porque Deus estava no negócio. Aí, a princípio, o valor era impossível de se pagar. Não, isso aqui não dá. Vou fazer uma proposta doida aqui, igual me fazem lá na Riviera, eu vou devolver esse negócio aí. E aí fiz a proposta e... Então, beleza, deu certo, tal, muda aí, pode vir, o dia que você quer. Quer vir amanhã, vem amanhã. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Imagine, Jabes, que era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Ele fez uma oração. 2 versículos, que mudou totalmente a vida dele. Não é por muito falar, querido, que você vai ser abençoado. Não é por muito lutar com as suas próprias forças que você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, mas é nele. Se a partir de hoje você colocar em prática essa oração aqui de Jabes. Aliás, eu vou fazer um desafio para você. Todos os dias perca 30 segundos. Faça o seu devocional, faça a sua oração. 30 segundos. Faça essa oração aqui com fé, crendo que Ele é poderoso. É o mesmo Deus, não mudou. Por que deu certo com Jabes e que não dá certo comigo? Vamos fazer isso com fé. Peça a Deus direção. Comece. Eu sei que Deus vai te dar mais orações, mas comece com essa aqui. Isso é um incentivo. Amanhã você vai fazer essa oração antes de sair da tua casa. Oh Senhor, tomara que me abençoes, que alargue os meus termos, os meus territórios. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Todas as demais coisas virão depois disso. Porque se a mão de Deus for contigo, você não precisa de mais nada. Se Ele atender a sua súplica, você não precisa de mais nada. Se Ele alargar as suas fronteiras, você não precisa de mais nada, porque Ele vai se responsabilizar por tudo isso. Eu queria te convidar a ficar de pé esta noite. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Uma oração muito simples, mas que pode muito em efeitos. E a Bíblia diz isso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu queria pedir para a Andrea, aquele hino Invocamos Tua Presença. Por favor. Porque se nós invocarmos a presença do Deus Todo-Poderoso, a nossa vida será mudada. Mas não é algo que vai acontecer só hoje e amanhã volta tudo ao normal. Nós precisamos ter fé naquilo que nós falamos, na palavra de Deus que nós ouvimos. E por isso que eu quis frisar aqui de forma muito prática, de forma muito objetiva. A palavra que é ministrada aqui é de Deus para os nossos corações e tem tido efeito na minha vida. Por isso eu falo daquilo que Deus tem feito na minha vida. Se fez efeito na minha vida, vai fazer na tua, vai fazer na nossa. Mas a princípio nós precisamos nos apossar dessa palavra, daquilo que é ministrado aos nossos corações. A gente escuta a palavra e aí parece que segunda-feira as coisas começam a acontecer e a gente chega na célula, você nem lembra mais o que foi ministrado. Temos que parar com isso, meus irmãos. Se realmente, se definitivamente nós queremos ter as nossas vidas transformadas, é interessante que sempre nós estamos ouvindo Deus falar. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Basta você dar lugar, basta você estar disponível. Por que isso tem acontecido? Porque muitas vezes nós ouvimos esta palavra, nós glorificamos a Deus por ela, nós saímos daqui cheios de Deus. Se o gigante se apresentar na minha frente logo que acabar esse culto aqui, ele vai ser destruído em nome de Jesus. Mas aí o gigante da segunda já te amedronta, o gigante da terça já coloca você para baixo, o gigante da quarta já te deixa em depressão,
O gigante da quinta não te deixa vir à igreja. Ei, tome posse em nome de Jesus desta palavra. Que a partir de hoje a tua vida pode ser mudada, assim como foi mudada a vida de Jabes. Basta que nós invocamos o nome do nosso Deus sinceramente, com fé, que as bênçãos de Deus serão sobre as nossas vidas, os nossos territórios serão ampliados, a mão poderosa de Deus será sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre todo aquele território que está sob a nossa responsabilidade. Moody, o grande pregador Moody, ele tinha uma frase muito interessante. Ele fala: olha, eu não consigo orar mais do que 5 minutos, mas acontece que eu não consigo ficar 5 minutos sem orar. Se você conseguir fazer essa oração 5 minutos, é coisa curtinha. Se você relembrar ela durante o dia, Deus vai continuar falando contigo. Não vai ter gigante que vai ficar de pé se você verdadeiramente invocar o Deus de Israel. O Deus que nós servimos é o mesmo, Ele não mudou. Aleluia! Adore Ele esta noite. É só isso que nós precisamos. Que a bênção de Deus que foi sobre Jabes será sobre as nossas vidas.